O profeta Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Semana passada, um acidente com um avião comercial no México chamou a atenção do mundo, sobretudo pelo fato de que das mais de 100 pessoas a bordo, todas, absolutamente todas, sobreviveram à queda da aeronave. Você já passou por uma situação assim muito difícil, risco iminente de morte, mas sobreviveu, teve uma segunda chance? Quais são as reflexões, muitas reflexões que vêm à nossa mente quando passamos por uma experiência assim? Chegou a hora, hoje é dia, este é o momento, está no ar, aqui na sua TV Novo Tempo, Além dos Fatos. Estamos juntos, graças ao nosso bom Deus, e sempre a gente agradece a você pelo carinho de sua audiência, você que está nos acompanhando aí nesta segunda-feira, início de semana. Que Deus realmente renove suas bênçãos sobre sua vida, sobre a sua família, fazendo a gente sempre olhar para frente, olhar para cima, olhar para o céu, mantendo nossa esperança, nosso otimismo, a despeito das dificuldades e lutas da vida. O Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero compartilhar abraços com amigos queridos, começando aqui pela Raimunda Maria da Silva. Ela é de Marabá, estado do Pará. Ela é membro da Igreja Assembleia de Deus e ela diz que não perde o programa. Grande abraço, querida irmã Raimunda Maria da Silva. Eu vi esse nome aqui e pensei, devem existir muitas mulheres com esse nome, não é? Raimunda Maria da Silva. Então, para a irmã Raimunda lá de Marabá e para todas que estão espalhadas aí pelo Brasil e que acompanham a programação da Novo Tempo, e também para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil e são milhares e milhares de irmãos assembleanos que acompanham a programação da Novo Tempo. Saiba você que é assembleano, que a gente aqui na Novo Tempo tem um carinho muito grande por você e um grande respeito também pela sua igreja. Deus continue abençoando todos vocês. E tem mais abraços, agora para Mônica Santos, ela é do Rio de Janeiro, capital. Também para Elizabeth Lopes, de Sorocaba, interior de São Paulo. E para Maria Garcia Barros, de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E você, onde estiver, pelo Brasil e pelo mundo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu tenho aqui um presente muito especial, que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi preparado aqui pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação e é realmente um presente para você. Como você vê aí, são 15 temas e todos eles baseados em ensinos de Paulo. São mensagens de 12 a 15 minutos cada uma e eu tenho certeza que essa aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Se você quiser esse presente, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? Preferindo solicitar pela internet, entre no blog do nosso programa Além dos Fatos, aliás, novotempo.com/Além dos Fatos. Está aí na sua tela, novotempo.com/Além dos Fatos. Você vai preencher um pequeno cadastro para que nós tenhamos as suas informações. Ou então, se preferir, solicite pelo telefone. Nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá vendo aí? 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial. A equipe da Escola Bíblica vai anotar suas informações. Outra opção é essa aí, você pedir pelo YouTube. Nosso número, aliás, YouTube não, pelo WhatsApp, né? É só você fazer contato com a gente. Nosso número é 12 98100 1615, tá bom? São maneiras de você se colocar, apresentar, né, a sua solicitação, o seu pedido, a gente ter suas informações e mandar o DVD para você. E como eu disse, não lhe custa nada, é um presente. Bênção de Deus na sua vida, peça que a gente lhe manda com muito carinho.
Convite para você interagir sempre em nossas redes sociais, com a gente, né? Pelas redes sociais, seja aí pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do nosso Instagram. E outra opção excelente é você se inscrever em nosso canal no YouTube, para que você possa ver, rever, compartilhar com os amigos todos os nossos programas. Pois bem, semana passada foi uma semana difícil nesse aspecto aeronáutico, né? Tivemos aqui no Brasil um acidente lá no Campo de Marte, em São Paulo, em que 7 pessoas estavam a bordo de uma pequena aeronave e somente o piloto, infelizmente, faleceu, mas os outros 6 que estavam a bordo resistiram, sobreviveram. E mais impressionante ainda foi o que aconteceu no México, né? Um avião, logo após decolar, caiu com 103 pessoas a bordo e todas elas sobreviveram. Que história interessante! Todas estas pessoas tiveram uma segunda chance de viver. O que você faria se soubesse que está vivendo os últimos minutos de sua vida? E se de repente você tivesse uma segunda chance? Após 2 quedas envolvendo aviões nas últimas semanas, essas 2 perguntas não saem da cabeça de muita gente. No último dia 30, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em um acidente no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. 7 pessoas estavam a bordo da aeronave de pequeno porte, que saiu de Videira, em Santa Catarina, com destino à capital paulista. O avião, que pertencia a uma empresa de embalagens plásticas, levava 6 empresários dela e estava em situação regular. A aeronave arremeteu devido às condições desfavoráveis de pouso, mas o que se sabe é que na outra tentativa de pouso, devido a um possível nervosismo do piloto, a aeronave perdeu a sustentação antes de tocar o chão. Caiu. O piloto Antônio Travessi, de 50 anos, ficou preso nas ferragens. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os demais passageiros milagrosamente sobreviveram. Até o fechamento desta matéria, as causas concretas deste caso ainda seguem em investigação. Outro acidente aéreo na última semana, que aparentemente teria sido fatal, foi o do avião da companhia Aeroméxico, que caiu com 101 passageiros na cidade de Durango, no norte do México. O jornalista do Canal 10 Durango, Luiz Ernesto Lozano, postou no Twitter fotos e um vídeo do que seria o avião acidentado e o local da queda. Logo após o acidente, a companhia aérea surpreendeu a todos ao informar que não haviam mortos. Apesar da morte de um dos tripulantes em um dos acidentes citados hoje, os demais tiveram sua segunda chance. E você? O que faria se também fosse surpreendido entre a vida e a morte e tivesse uma segunda chance? Eu fico imaginando as reflexões que realmente surgem, né? Depois de um momento assim, depois de uma situação tão terrível, tão assustadora, até porque eu também já passei por situações assim de risco iminente de morte, e eu sei que de fato a gente fica assim muito reflexivo depois que passa, não é? Talvez você pense assim, o que teria acontecido se eu morresse, né? Assim, como seria se eu tivesse morrido? O que viria após a morte? Mas como a morte não veio, como a vida segue, como há uma segunda chance de seguir vivendo, a reflexão então agora passa a ser em relação aos nossos relacionamentos, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, talvez pensando e reavaliando nossas prioridades, nossos interesses, nossos valores. Uma outra reflexão muito comum nesse momento é pensar na brevidade da vida, né? Como a vida é curta, como a vida é incerta, como a vida é frágil. É claro que o pessoal assim a bordo de um avião não tem muito tempo, né, para refletir antes do fato acontecer. Mas alguém, por exemplo, e talvez você já tenha passado por isso, que tenha sofrido uma enfermidade grave e sentiu-se como um paciente terminal em decorrência dessa enfermidade muito forte, muito grave,
aí a gente fica pensando assim, eita, se eu sobreviver, né? Eu vou fazer muita coisa diferente, eu vou reavaliar, vou repensar muitas coisas na minha vida. Ah, se eu tivesse, essa é a reflexão, se eu tivesse uma segunda chance, uma segunda oportunidade de continuar vivendo, faria muita coisa diferente. É assim mesmo, são situações da vida que fazem a gente refletir e muitas vezes cooperam para a gente amadurecer em muitos aspectos. Mas eu quero orar com você, como a gente sempre faz aqui, antes de nós seguirmos com o estudo da palavra do Senhor. Pai querido, nesta hora eu te peço, Senhor, por tua graça, permanece comigo, Senhor, e com todos aqueles que estão participando desse momento, para que juntos nós recebamos a mensagem que tens para nós nesse momento e que esta seja clara e nos abençoe. Oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Outro dia eu li um texto em que um senhor que sobreviveu a um gravíssimo acidente de carro automobilístico, ele perguntou ao pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham foi um grande evangelista americano, faleceu no começo desse ano, inclusive. Então, esse senhor que sobreviveu, ele perguntou ao pastor Billy Graham e disse assim, pastor Billy Graham, porventura, tendo passado por essa experiência, será que Deus, com isso, gostaria de me dizer alguma coisa? Será que o Senhor quis me dizer alguma coisa, tendo poupado minha vida depois de uma experiência tão trágica? E o pastor Billy Graham respondeu, apresentando para ele esse texto aqui, Ezequiel, capítulo 33, verso 4. Ezequiel 33, 4, está escrito assim, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Se você estudar direitinho aqui o contexto em que essas palavras estão inseridas, você vai compreender que o profeta está falando a respeito do dever do atalaia. Atalaia era um vigia. As cidades na antiguidade geralmente eram muradas e atalaias ficavam sobre os muros da cidade. Os vigias ficavam ali, sobretudo, observando o movimento externo, observando a possibilidade da aproximação de algum inimigo. Então, o contexto aqui é sobre o dever do atalaia. E é dito, inclusive, no versículo 3, assim, olha, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Aí veja, aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. A ideia é assim, o indivíduo está dentro da cidade, ouve o atalaia anunciar a aproximação do inimigo, mas se ele não se der por avisado, ou seja, se ele ignorar o aviso, então ele assumirá a culpa por sua própria negligência. Vindo o inimigo e fazendo-o vítima, ele será culpado pela sua própria negligência, porque ele ouviu a mensagem do atalaia, mas como diz aqui o texto, não se deu por avisado, ou seja, ele ignorou o aviso. Então, depois de apresentar esse texto e explicá-lo, o pastor Billy Graham disse para aquele senhor as seguintes palavras, Deus está lhe dizendo que a vida é curta e incerta, e que o dia do preparo para a eternidade é hoje. E ainda ele disse, Deus está lhe dizendo que Ele lhe ama. Talvez você o tenha ignorado, mas Ele não ignora você. E Ele lhe diz que Ele ama não só porque poupou a sua vida, mas porque deu o seu Filho para que você seja perdoado e viva eternamente com Ele. Sabe as palavras, né? Deus poupou sua vida. E Ele está com isso mostrando não somente que a vida é curta, que a vida é incerta, que a gente precisa preparar-se para a eternidade hoje e agora, mas Deus também está mostrando que Ele lhe ama. E a grande prova que Ele lhe ama não é apenas o fato de você ter sido poupado, mas o fato de que Deus mandou o seu Filho para que através dele, você e eu, nós tenhamos vida eterna. Essas palavras do pastor Billy Graham estão completamente em harmonia com a Santa Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
Lindo isso, não é? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através de Jesus, o Senhor reconciliava consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O Senhor Jesus veio como uma segunda chance de Deus à humanidade. Nosso Deus é especialista em dar segunda chance, em dar novas oportunidades. E acredite, essas oportunidades de Deus, elas não acontecem por acaso. Quando abri o programa hoje, foi com o texto do profeta Jeremias, lá no capítulo 3, versos 22 e 23, no livro de Lamentações, né, que é de autoria de Jeremias. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande, diz o profeta, é a fidelidade do Senhor. E é assim mesmo, graças às misericórdias do Senhor, que dia a dia se renovam, é que nós não somos consumidos, porque o Senhor Deus, nosso Pai, Ele é rico em misericórdia. Cada novo dia é uma nova chance, é uma segunda chance que Deus está dando a você e a mim. E lhe digo mais, eu creio de todo o meu coração que as coisas realmente de Deus para nós não acontecem por acaso. Não é por acaso, por exemplo, que estamos juntos agora. Seja que você esteja assistindo à TV Novo Tempo ao vivo, ou quem sabe você está acompanhando aí pela internet, ou quem sabe você está vendo uma reprise do programa, seja pela TV, ou quem sabe também pelas nossas redes sociais, não importa. Não importa o dia e a hora em que você está assistindo essa palavra que eu estou lhe dizendo. O fato é que eu estou aqui e você está aí. E Deus está permitindo que nós nos encontremos, para que eu diga para você que você de fato é muito amado, você é muito amada pelo Senhor. Talvez, quem sabe, eu esteja falando para alguém que se desviou do caminho de Deus. Quem sabe seja essa a sua realidade. Talvez você esteja afastado ou afastada do Senhor. Alguma coisa contribuiu para que você abandonasse os caminhos. Talvez você esteja desanimado, enfraquecido, debilitado na sua fé, na sua experiência com Deus. E o Senhor providenciou esse nosso encontro para que eu lhe fale com toda sinceridade, com todo amor, que você é uma pessoa profundamente amada, que o Senhor tem grande carinho, Ele tem amor por você. Lhe dizer que o Senhor está lhe dando uma segunda chance, uma nova oportunidade, porque Ele lhe ama e Ele lhe diz mais que Ele lhe perdoa, que Ele lhe chama de volta, que Ele quer você juntinho dEle, porque o Senhor é maravilhoso. Nada acontece por acaso. Deus tem sempre uma nova oportunidade para você e para mim. Ele dá a segunda chance, Ele dá a terceira chance, quarta chance, enfim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, só que tem um detalhe. A gente nunca sabe quando será a nossa última chance, nossa última oportunidade. Por isso que a gente não pode brincar com este assunto que é tão sério. E eu já abri aqui a minha Bíblia numa forte advertência que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler os versos 12 a 15. Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E no verso 15 diz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus está dizendo agora para você e para mim, tende cuidado, irmãos, para que não aconteça em qualquer um de vocês, em nenhum de vocês nutrirem um perverso coração de incredulidade que afaste você do Deus vivo. Pelo contrário, ele diz, vamos nos exortar mutuamente, ou seja, vamos nos advertir mutuamente, vamos nos aconselhar uns aos outros. Durante o tempo, ele diz que se chama hoje, agora, esse é o momento. E ele diz mais, cada dia, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. O dia de nós buscarmos a Deus é hoje e o momento é agora. Por isso que eu digo para você, nós não devemos brincar com um assunto que é tão sério, porque Deus nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, mas nós nunca sabemos quando será nossa última oportunidade. Eu me lembro uma vez, uma senhora me procurou para conversar e ela me disse assim, de forma bem resumida a história, ela me disse, pastor, eu estou lhe procurando para lhe apresentar um problema de um irmão meu. O problema não é meu, de fato é do meu irmão. Ele queria falar com o senhor, mas está com vergonha. Então pediu para que eu lhe falasse. Na verdade, ele quer que o senhor lhe diga algo porque ele está vivendo um drama na vida. E ela me disse, olha, pastor, esse meu irmão, ele é um cristão já há muitos anos. E também casado. Já há vários anos, tem filhos, mas há algum tempo ele começou a ter um relacionamento extraconjugal. Ele começou a se envolver com uma outra mulher. E hoje, ela disse, ele vive um dilema, não sabe se deixa a esposa, os filhos, se une a essa outra mulher, ou se desiste da outra e permanece com sua família. E aí, pastor, outro dia ele me disse assim, que ultimamente tem sentido muito medo de Deus, em função de que ele tem consciência de que está errado, de que está vivendo essa vida dupla, ele está sentindo muito medo de Deus. E ele queria conversar com o senhor sobre esse assunto, mas está com vergonha, por isso que ele pediu para que eu lhe falasse. Pastor, como é que o senhor vê isso, o fato dele estar sentindo medo de Deus? Eu disse, irmã querida, diga para o seu irmão que ele não precisa ter medo de Deus. Oh, não. O nosso Deus é rico em misericórdia, nosso Deus tem prazer em perdoar. A gente não precisa ter medo de Deus de forma nenhuma. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, até porque o medo nos afasta do Senhor. E Deus quer que nós estejamos juntos dele, inclusive quando nós erramos. Em vez de nós corrermos de Deus, nós devemos correr para Deus. Então eu disse para ela, irmã, diga para ele que ele não deve de forma alguma, apesar do seu pecado, do seu erro, sentir medo de Deus. Mas eu disse para ela, irmã querida, por favor, não se esqueça de dizer para ele também, que apesar dele não dever sentir medo de Deus, ele também não pode seguir brincando com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente brinca com Deus, na verdade nós estamos brincando é com a nossa própria salvação. Quando a gente brinca com Deus, nós estamos brincando com o nosso destino eterno. Isso é muito grave. Acredite, sua falha, seu erro, não impossibilita o projeto de Deus, os sonhos de Deus para você. O que impossibilita os sonhos de Deus para você é sua permanência no erro. Eu gosto de dizer que Deus, Ele nos salva do pecado, mas Ele não nos salva no pecado. Compreende? Repito, Deus nos salva do pecado, mas Ele não nos salva no pecado. Se o pecador optar por permanecer no pecado, nele permanecerá e com ele será destruído. Porque Deus salva a gente do pecado, mas não no pecado. Há um texto de Salomão que é muito conhecido, é Provérbios, capítulo 13, verso 28. Este é um verso conhecido e que tem trazido luz e esperança a muitas pessoas ao redor do mundo. Provérbios, 28, 13. Assim diz o sábio Salomão, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lindas palavras, não é verdade? Aquele que encobre suas transgressões, aquele que ignora seu erro e no erro naturalmente permanece. Salomão diz, jamais prosperará, jamais será abençoado por Deus, jamais será perdoado por Deus, jamais alcançará a bênção do Senhor. Aquele que opta por permanecer no erro e no pecado, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Oh, sim, há misericórdia de Deus para todos quantos reconhecem seus pecados, confessam seus pecados e clamam pela misericórdia do Senhor. É possível até que Salomão, quando escreveu essas palavras, estivesse pensando na experiência de Davi, o rei Davi, seu pai. Você se lembra que Davi foi um grande rei, também um excelente homem, fiel ao Senhor,
mas infelizmente Davi cometeu erros como todos nós cometemos. E o erro gravíssimo de Davi foi ter adulterado com uma mulher que, por sinal, tornou-se depois a mãe de Salomão, Batseba. E em função desse adultério com Batseba, Davi planejou e ordenou a morte do marido dela. Experiência terrível. Davi passou um período tentando esconder seu pecado e ele foi cada vez se tornando mais amargurado em decorrência desse erro, até que um dia, sendo confrontado com o seu erro, Davi reconheceu completamente o seu pecado. E você conhece a história. Davi clamou pelo perdão de Deus, ele se humilhou na presença do Senhor. Quando a gente lê o Salmo 51, a gente entende que aquelas são palavras de arrependimento e de confissão de Davi depois do seu adultério com Batseba. Palavras sinceras de um profundo arrependimento, admitindo por completo a sua culpa, pedindo a Deus perdão e transformação. E Deus perdoou, Deus transformou e Davi se tornou um grande homem, uma referência de um magnífico rei. É assim mesmo, o que encobre suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Todos os dias a misericórdia do Senhor está se renovando na minha e na sua vida. Aproveite essa segunda chance, essa nova oportunidade, reconcilie-se com Deus, viva em paz. E se a morte chegar, morreremos em paz, porque nós sabemos que estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, Tu sondas o nosso coração e sabes de tudo. Eu te peço nessa hora, Senhor, se há alguém participando dessa oração comigo com o coração triste, porque sabe que está distante do Senhor, eu te peço, renova-lhe, Senhor, a certeza de que essa é uma segunda chance, essa é uma nova oportunidade, que o Teu amor o atraia, que o Teu amor o aproxime de Ti. Eu te suplico, Pai, com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você e tenha sempre na sua mente, no seu coração, o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.